A Rússia lançou ataques com mísseis contra Kiev e outras cidades ucranianas. Foi a segunda série de ataques com mísseis russos até agora neste mês. Os russos lançaram novos ataques com mísseis contra a Ucrânia nesta quinta-feira, o que atingiu a infraestrutura, danificou prédios residenciais e comerciais e feriu pelo menos 11 pessoas em diferentes partes do país. Foi a segunda série de ataques com mísseis russos até agora neste mês e os alertas aéreos duraram mais de 2 horas. As forças russas atacaram 7 regiões ucranianas, incluindo a capital Kiev e as cidades de Dnipro, Zaporízhia e Lviv. De acordo com a Força Aérea Ucraniana, o sistema de defesa do país abateu 13 dos 26 mísseis lançados pela Rússia. Foi uma taxa de sucesso menor do que o normal. Autoridades ucranianas disseram ainda que as forças russas estão tentando repetir os ataques do inverno anterior, quando o setor de energia da Ucrânia sofreu sérios danos, resultando em longos apagões para milhões de pessoas do país. Para a gente se aprofundar mais nesse assunto, a gente conversa com o Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard. Professor, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação aqui conosco. Ainda falando sobre Rússia e Ucrânia, a gente já, ou pelo menos a gente tem essa sensação de repetir acontecimentos na guerra, ou seja, ataques relacionados, seja do lado ucraniano, seja do lado da Rússia. A guerra, a gente pode dizer que literalmente está num patamar aí paralisado, ou seja, de movimentações repetitivas, meio que estagnada, ou há algum tipo de avanço, ou pela paz ou pela vitória de algum dos lados? Boa noite, Gustavo, Renata, boa noite a todos. Gustavo, a guerra, as linhas de frente, elas estão parcialmente congeladas, porque tem havido alguns avanços táticos, ou seja, táticos são avanços menores, ainda não avanços estratégicos nas linhas de frente. A Rússia, nesse momento, ataca Avdiivka, que é uma cidade-fortaleza da Ucrânia. Os soldados ucranianos estão se reagrupando para evitarem movimento de pinça, evitarem envelopamento, que eles seriam cercados pelas tropas russas, e ao mesmo tempo a Ucrânia com recursos escassos, porque ainda não recebeu parte do auxílio de 50 bilhões de dólares da União Europeia e o pacote dos Estados Unidos de 95 bilhões de dólares passou pelo Senado, mas agora precisa passar pela Câmara dos Representantes. Então a Ucrânia é revida com drones, inclusive drones navais. Ontem a Ucrânia afundou mais um navio russo, já conseguiu afundar 1/3 da marinha russa no Mar Negro, o que é notável porque a Ucrânia não tem uma marinha de guerra. A Ucrânia vem negando o uso da Crimeia como estaleiro para a Rússia, tem feito com que embarcações russas tenham que se deslocar para fora da Crimeia. Então, isso são avanços táticos dos dois lados, mas a Rússia, nesse momento, tem a vantagem tática. O que acontece, Gustavo? Se o Putin conseguir ficar com essa parte da Ucrânia, que são 17% do território, mas não obtiver vitórias políticas com essa guerra, o que o Putin queria com a guerra? Segundo ele, evitar a expansão da OTAN, mas por causa da guerra a OTAN expandiu mais, a Finlândia entrou para a OTAN, a Finlândia tem 1.340 quilômetros de fronteira seca com a Rússia e agora a Suécia está no último estágio para ingressar na OTAN. O Mar Báltico passa a ser 92% controlado pela OTAN. Então vamos imaginar que o Putin consiga ficar com uma fatia do território da Ucrânia, mas a Ucrânia consiga ingressar tanto na OTAN quanto na União Europeia. Isso é uma vitória parcial. A Rússia conquistaria uma parte do território, mas perderia as razões pelas quais essa guerra aconteceu. Isso já aconteceu antes na história. A Finlândia, por exemplo, na Segunda Guerra, teve as guerras de inverno em continuação, no qual perdeu 11% do território para então a União Soviética, mas saiu soberana, manteve a soberania como a Ucrânia pretende manter. A Finlândia depois ingressou para a União Europeia e depois a OTAN, como nós percebemos agora. Então, a guerra ela não é só no campo de batalha, ela tem motivos políticos. A guerra é uma extensão da política por outros meios. E, portanto, para responder a sua pergunta, as linhas de frente, sim, estão parcialmente congeladas, mas as linhas políticas e a estratégia dos dois lados não estão congelados, estão avançando bastante, Gustavo.
Vitélio, a gente tem uma outra informação aqui muito importante em relação aos gastos militares em todo o mundo, que no ano passado foram os maiores desde a Segunda Guerra Mundial. Essa informação foi disponibilizada no relatório anual da Think Tank no Reino Unido. A guerra da Ucrânia, os conflitos no Oriente Médio, os testes nucleares na Coreia do Norte, as manobras militares da China em Taiwan, os golpes de Estado na África e o conflito no Azerbaijão foram aí os principais responsáveis pelo aumento de gastos em defesa. Foram quase 11 bilhões de reais investidos, 9% a mais que em 2022. Os números também são impulsionados pelo aumento dos orçamentos dos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte diante do temor, como você estava dizendo agora, diante aí de um conflito com a Rússia. Somente os Estados Unidos gastaram o equivalente a 41% de todo o orçamento militar do mundo. Vitélio, esses números realmente são preocupantes e tristes se a gente for pensar que esses altos valores poderiam ser direcionados para a construção de hospitais, escolas, enfim. A guerra entre Rússia e Ucrânia, que a gente estava dizendo até então, é a principal responsável por inflar esses números, por esse aumento? Renata, são quase 11 trilhões, 2,2 trilhões de dólares, é mais ou menos o PIB do Brasil. Sim, respondendo a sua pergunta, essa guerra na Ucrânia é altamente responsável por isso, porque a OTAN era uma organização que, conforme o presidente Macron falou em 2019, estava com morte cerebral. A ação do Putin de atacar a Ucrânia acabou reanimando e reavivendo a OTAN. A OTAN, nesse momento, aumentou em muito seus gastos, em 40%. A OTAN, descontando os Estados Unidos, é a grande responsável pela evolução desses gastos. A Rússia também, que seria a terceira nesse ranking do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, hoje usa 1/3 do seu orçamento total do país para o esforço de guerra, ou seja, a Rússia está em estado de guerra total. A economia do país é voltada para a guerra. A guerra entre Israel e Hamas também é um outro fator de elevação dos gastos. Nós percebemos, Renata, que estamos vivendo o que é chamado na academia hoje de Guerra Fria 2.0 ou de nova Guerra Fria. E as semelhanças são muitas. As semelhanças, por exemplo, na Guerra Fria não houve confronto direto entre a União Soviética e os Estados Unidos, mas houve muitos confrontos indiretos, como a Guerra das Coreias, do Vietnã, a Guerra do Afeganistão de 79 a 89. E nesse momento, esses confrontos indiretos, onde países da OTAN fornecem equipamentos para a Ucrânia, por exemplo, ou para Israel, os Estados Unidos, o maior patrocinador de Israel na história, a despeito de um outro bloco formado por Rússia, Irã, Coreia do Norte e ali atrás como um parceiro sênior a própria China. E aí, só para finalizar, Renata, é muito interessante ver o crescimento dos gastos da Índia, que hoje é o quarto país que mais gasta em defesa no mundo. A Índia justamente tem problemas com a China na região do Indo-Pacífico e também com o Paquistão. Então, a Índia já se projeta como um outro ator internacional de grande relevância. E aí, a Polônia também, com 4% do PIB sendo gasto em defesa, justamente por causa do temor de que a Rússia avance sobre a Ucrânia e fique novamente à porta da Polônia e invada, como aconteceu na Segunda Guerra. Renata. Tá certo, Vitélio, obrigado pela participação. Sempre um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Record News, ajudando a gente a entender as questões geopolíticas e, claro, envolvendo também os conflitos. Um forte abraço e até uma próxima. Prazer conversar com vocês. Até logo.